Nesse vídeo vamos ver como podemos fazer a validação de JSON Schema utilizando o Robot Framework e a JSON Library. Bora lá! Galera, esse é o primeiro e-book da Robot Course. Se você é iniciante com o Robot Framework ou já possui alguma experiência e quer aprender mais sobre os fundamentos principais do Robot Framework, o Hello Robot Framework Prelúdio pode ser seu principal guia de bolso para que você possa adquirir ainda mais conhecimento. Vamos partir desde a criação de ambientes isolados até a compreensão de variáveis, keywords, bibliotecas, estruturas de controle e muito mais. Se ficou interessado, só clicar aqui embaixo no link da descrição e no primeiro comentário fixado para que você possa adquirir o seu. Fala aqui, beleza? Vinícius Trindade aqui com vocês. No vídeo passado, falamos de uma forma mais teórica, sem muita mão na massa, a diferença entre teste de contrato e validação de JSON Schema. Se você não viu, só clicar aqui em cima no card ou aqui na descrição, que também vai ter um linkzinho para botar direto lá pro vídeo depois que acabar esse daqui, beleza? E lá naquele vídeo a gente pode entender o que é o JSON Schema e também que a gente pode utilizar o Robot Framework para esse tipo de validação. E é exatamente o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Mas antes, se você quer aqui de paraquedas, não é inscrito, clique aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que vão sair aqui na Robot Course. E se os conteúdos aqui do canal estão te ajudando, você está gostando dos conteúdos que tem aqui, não esquece, curte, comenta, compartilha com a sua rede. Isso ajuda demais aqui a Robot Course e também faz com que a Robot Course seja mais reconhecida aqui pela comunidade. Recado dado, bora lá pro VS Code, bora colocar a mão na massa. Bom, trouxe de volta aqui um projeto que a gente já fez aqui no canal, que é o projeto onde eu falo sobre a JSON Library. Se você não viu esse vídeo, tá aqui em cima no card, também tá aqui embaixo na descrição do vídeo, depois você dá um pulo lá, é bem bacana, tem bastante conteúdo lá para você. Naquela época a ideia era mostrar para vocês uma forma de criar as requisições ali de uma forma mais dinâmica usando a JSON Library. E por isso não tinha nenhuma keyword de assert lá, não era a ideia daquele vídeo. Então a gente vai hoje, criar um assert utilizando os JSON Schemas. Então eu não vou falar muito de como que foi criado o projeto, de como que está estruturado ele, porque já tem um vídeo falando sobre isso, tá? Então se você quiser dar uma pausa aqui, vai lá no outro vídeo, assiste ele para você entender como funciona a JSON Library, depois você volta aqui, não tem problema, volta aqui depois e a gente continua na mesma linha de raciocínio. Beleza? Mas de qualquer modo, só para relembrar, para fazer a instalação da JSON Library, é só rodar o comando que está na tela para vocês, seja com um pip ou seja com um pointer. Eu já fiz todas as alterações necessárias aqui no projeto para contemplar agora a validação de JSON Schema. É bem simples, bem rapidinho, então só vou mostrar para vocês aqui o que eu já fiz, tá? E depois, no decorrer do vídeo, eu vou mostrar passo a passo tudo aquilo que a gente precisa de fato entender sobre a validação de JSON Schema, tá bom? Primeira coisa, eu já tenho aqui um arquivo .json que tem todo o esquema que vai ser utilizado para fazer a validação. Onde que eu coloquei ele? Tá? Ele está dentro de uma pasta chamada esquemas, está dentro de roots, aqui no meu caso, dentro de roots porque faz mais sentido, tá? Mas aí você pode colocar em outros lugares, não tem problema, tá bom? O importante é ele estar armazenado em algum lugar. Eu coloquei aqui em roots porque está dentro do contexto da execução das requisições. E dentro desse arquivo tem toda a estrutura necessária ali para fazer a validação da resposta do post que a gente vai executar. Tá? Então, todos os campos obrigatórios, os tipos dos campos, os patterns dos campos, então tá tudo aqui. Relaxa que isso a gente vai ver mais para frente, o que cada um desses carinhas aqui representa. Com o JSON Schema agora fazendo parte do nosso projeto, o arquivo JSON Schema fazendo parte do nosso projeto, agora a gente pode utilizar ele para fazer a validação. E como que a gente pode usar a JSON Library para fazer essa validação de esquema? Tá? Existem duas keywords que podem ser utilizadas, que são as que estão aqui na tela para vocês. Tem a validate JSON by schema e a validate JSON by schema file. Tá? Qual a diferença das duas? A validate JSON by schema precisa que o esquema esteja dentro do arquivo .resource para ser utilizado na keyword, seja dentro de uma variável ou direto na própria keyword. E a validate JSON by schema file é praticamente a mesma coisa, só que ela vai utilizar o pé para chegar até o arquivo JSON onde tem um JSON Schema. Tá? Qual que eu sugiro que vocês usem? A validate JSON by schema file. Por quê? Porque os JSON Schema geralmente eles são grandes, Então, para não deixar nosso arquivo .resource enorme, então a gente pode usar esse carinha aqui, deixar o esquema separado no arquivo só para ele, que nem a gente fez aqui agora, e fazer com que a keyword consiga chegar até ela e fazer a validação. E é basicamente dessa forma que a gente está fazendo aqui. Tá? Mas vamos
contextualizar tudo antes de chegar aqui. Lá no nosso teste, né, a gente obviamente vai executar o post. Então a gente vai executar esse post e pegar aquele response para fazer próximas validações, tá? Então essa keyword tem só essa responsabilidade. Eu criei uma outra keyword que tem responsabilidade de fazer só os asserts, tá? Nesse caso aqui tem apenas o assert de Jesus Schema, mas poderiam ter outros asserts aqui. Não vou criar aqui para não sair do contexto do vídeo. Então, após a requisição feita, a gente pode pegar ali o response que foi retornado pela keyword e utilizar direto na keyword de validação de Jesus Schema, tá? Então a gente pode usar aqui direto, que aqui já está retornando como um JSON, isso é importante. Ela tem que vir no formato de JSON. Se ela vier no formato de string ou no formato de objeto de resposta ou qualquer outro tipo de formato, não vai funcionar. Tem que ser no formato JSON, tá? E na de baixo, aqui no argumento de baixo, a gente já traz o path que vai direto lá para o caminho onde está o nosso JSON Schema. Então, beleza. Agora a gente tem aqui uma keyword configurada para pegar o JSON da resposta, pegar os JSON Schema e fazer a comparação entre as duas. Agora a gente precisa só levar esse carinha lá para o teste. E tá aqui, né? Já trouxe ele para cá. Então a gente tem aqui, primeiro, né, a keyword de execução da requisição sendo executada, retornando aqui um response, e a gente vai usar esse response, né, como um argumento ali para o assert post JSON placeholder. E quando a gente executar, vai acontecer aquilo que eu falei, né? Vai pegar aquele response e fazer comparação com o JSON Schema. Bora executar esse primeiro exemplo, para aí agora, depois a gente começar a dar mais contexto. E foi executado com sucesso, então significa que ele executou a requisição, validou o status code e validou também ali o JSON Schema com sucesso. Mas, né, aqui ele passou, certo? Mas, por exemplo, se a gente for nesse cenário daqui, onde eu tiro o nome, né, do produto, que é um campo obrigatório, tá, dentro da nossa regra lúdica aqui, ele vai falhar, tá? Pronto, ele falhou. Porque lá no nosso esquema, a gente disse que o campo nome, ele é um campo obrigatório, tá? Então, como ele quebrou essa regra aqui do required, ele quebrou o nosso teste. Mas aí fica aquela dúvida, né? Mas tá, beleza, entendi. É fácil colocar, não tem muito mistério, tem um JSON Schema ali que tem algumas regras, tem uma keyword que lê a resposta, lê o esquema, faz a comparação e tá tudo show. Tá, mas aí como é que eu gero o JSON Schema? O que o JSON Schema tá fazendo? Que loucura é essa? Essas e outras dúvidas, aí sim, são muito mais importantes de você entender do que somente aplicar a validação de JSON Schema. Porque dependendo da forma como você implementa seu JSON Schema, ou você não está testando nada, ou está gerando falsos positivos. Então a gente tem que saber exatamente como que a gente vai montar o JSON Schema para que o seu teste não falhe à toa ou não passe quando deveria falhar. Agora vamos lá que eu vou te mostrar detalhadamente como que isso daqui funciona. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existem várias versões do JSON Schema. Porém, apesar da versão Draft 2020 12 ser a mais recente, é a versão Draft 04 que é a mais utilizada. Ela é uma versão bem robusta e, para o nosso caso, para a utilização de teste, ela é bem completa. Vou deixar aqui na descrição o link da documentação geral do JSON Schema e também o link da documentação do Draft 04. Aqui no vídeo eu vou trazer para vocês algumas das propriedades ali do Draft 04, mas se você quiser saber do todo, dá uma lida lá na documentação que é bem completa. Vamos entender agora a definição de cada um dos campos que estão lá dentro do JSON Schema que está aqui no projeto. Eu trouxe para dentro do projeto os campos que eu acho que são mais utilizados, que fazem mais sentido para o nosso dia a dia, para fazer validações. Mas, né, minha versão não é a verdadeira, né? Caso você precise colocar mais campos no seu JSON Schema, só dá uma olhada na documentação, entender a definição dela e trazer para dentro do seu arquivo. Todo JSON Schema precisa começar com cifrão esquema, porque é ele que define qual a versão do JSON Schema que a gente vai utilizar. O campo type define o tipo de dado que vai ser analisado, podendo ser uma string, um object, no caso um dicionário, ou um array. Os properties
vão especificar os campos de um objeto e as validações que serão feitas. Por exemplo, podemos utilizar o campo pattern, onde a gente pode usar uma expressão regular para fazer uma validação em uma string. Nesse caso aqui, a gente está validando se o número possui 2 casas decimais. O campo items vai definir as regras de validação dos elementos que são do tipo array. O campo required vai listar todos os campos obrigatórios do objeto. Já o campo additional properties vai definir se a gente pode ou não aceitar novos campos que não estejam definidos nos properties do JSON Schema. É um campo booleano, então se a gente permitir é true, se não permitir é false. Agora que a gente entendeu tudo isso, vamos colocar todo esse conhecimento que a gente pegou agora na prática. Imagine que você está com seu time e você já construiu ali um contrato para uma API específica, tá? E essa API, ela vai ter o seguinte contrato: um ID number, um nome string, uma descrição, que é uma string, um preço string, uma avaliação, que é um array, que contém um objeto, que tem um usuário string e uma nota string. Todos os campos são obrigatórios, com exceção da descrição, que é opcional. Dentre todos os cenários que a gente poderia criar para esse contrato, eu listei aqui apenas 3, para não ficar muito grande também o vídeo. Então, no primeiro teste, a gente vai avaliar a resposta retornando sem o campo descrição, que é o campo opcional. Já no segundo teste, a gente vai avaliar com o campo opcional descrição. E no último teste, a gente vai retirar um campo obrigatório, que é o campo nome, e verificar se ele vai falhar. Agora que a gente conhece os cenários, vamos dar uma olhada lá no JSON Schema e entender como é que isso está construído. Lá no JSON Schema, a primeira coisa que a gente definiu foi a versão do JSON Schema que a gente está utilizando, que é o Draft 04. Logo abaixo, a gente está dizendo que a raiz do nosso JSON é um objeto, é um dicionário. Então, a primeira coisa que ele vai avaliar é se isso aqui é de fato um dicionário mesmo. Sendo um dicionário, ele vai avaliar as propriedades desse dicionário. Tá? Então, ele está dizendo o seguinte, que esse objeto ele pode ter o ID, o nome, uma descrição, um preço e uma avaliação, onde ID é um integer, o nome, descrição, preço são strings e a avaliação é um array. Só que o preço tem uma avaliação a mais. Então a gente tem um pattern aqui que diz que o valor que está dentro da string tem que representar um número que tem até 2 casas decimais. Dentro das avaliações, que a gente disse que é do tipo array, então ele espera que seja uma lista ali mesmo, a gente diz que dentro dele a gente tem objetos ali dentro, ou seja, tem dicionários ali dentro. E esses dicionários, tá aqui como objeto, eles têm as seguintes propriedades. Tá? Eu preciso que ele tenha um usuário e uma nota. Tá? Os 2 campos são do tipo string e tá show. Tá? Só que eu disse que eles são obrigatórios. Tá? Então essa lista tem que ter objetos que tenham sempre usuário e nota. E lá no final, tá, eu também tenho a mesma estrutura de required, onde eu digo quais são os campos obrigatórios da raiz. Tá? Então, de todos os campos que estão lá, só nome, preço e avaliação são obrigatórios. Tá bom? Então, estou dizendo aqui que ID não é obrigatório, nem a descrição é obrigatória. E eu tenho uma avaliação a mais aqui que me protege com relação até a campos opcionais. Tá? Se eu deixo isso somente assim, sem a descrição, dizendo que a descrição e o ID eles não são obrigatórios, e eu não colocar ali mais uma proteção a mais, que eu vou mostrar para vocês aqui, está dizendo para o JSON Schema que eles vai obrigar o nome, preço e avaliação, porém ele vai aceitar qualquer outra propriedade ali dentro daquele JSON. Então, se vier o campo comentário, por exemplo, ele vai deixar passar, sendo que a gente viu lá na nossa regra imaginária que esse campo não existe dentro do contrato original. Então, para a gente não correr o risco de ter um campo opcional, mas mesmo assim a gente deixar aberto para tudo, a gente coloca o additional properties. Tá? Nesse caso aqui eu estou dizendo que eu não aceito nada que não esteja lá no properties. Então, se entrar qualquer coisa aqui diferente de ID, nome, descrição, preço e avaliação, ele vai quebrar. E a única coisa que pode sair dessa lista de propriedades é o ID e a descrição, pois eles não são obrigatórios. Então, show, agora vamos executar os nossos cenários aqui para a gente entender agora melhor a execução que foi feita lá no início do vídeo. Tá? Bom, esse primeiro cenário aqui, ele vai criar 1, 2, 3 listas
contendo ali usuário e nota, né? Então ele vai criar um Igor Jesus com nota 5, o Almado com nota 4, Luiz Henrique com nota 3, mas ele não vai mandar a descrição, que é o campo opcional, tá? O ID, no caso, ele vai mandar sempre, porque é um campo que vem lá do JSON Placeholder, então não tem como tirar. Daí ele vai mandar aqui o nome do produto como notebook e o preço do produto como 1990 e 99, com 2 casas decimais obrigatórias. Vamos executar. E tá lá, ó, montou aqui certinho aqui a nossa requisição. Isso aqui, como eu disse, né, tá naquele vídeo lá passado, lá do JSON Library, depois você dá uma olhada. Mas ele passou, então significa que ele entrou lá na validação do JSON Schema e entendeu que isso aqui está correto de acordo com as regras de validação que estão lá dentro. Vamos executar agora o segundo teste aqui, só que agora com o campo descrição. Então, de novo, a gente vai mandar mais 3 avaliações. O Marlon Freitas vai mandar uma avaliação de 5, o Gregory 4 e o Savarino 3, tá? E dessa vez a gente está mandando a descrição, tá bom? E junto com isso tudo, a gente está mandando aqui o nome geladeira e o preço 7.990 e 99. Quando a gente executar esse cara, ele também vai passar, tá? Então a gente tem aqui todas as avaliações, o preço com as 2 casas decimal e o campo agora é a descrição sendo enviado, provando que no caso aqui ele é um campo de fato opcional. Agora, por último, vamos fazer o último teste, que é o teste que falha, tá? A gente vai mandar 2 avaliações, Alexandre Barbosa avaliando com 3, Bastos com 2. A gente não vai mandar o campo nome, que é o campo obrigatório, por isso que ele tem que falhar. O preço do produto, R$ 259,00, com 2 casas decimal, também zeradinhas, tá? E sem o nome do produto aqui. Vamos agora fazer a execução e ele vai falhar, tá? Então ele diz aqui como falhou no esquema, na raiz do esquema, né? Então ele monta todo o esquema para você identificar ali que houve uma falha. Mas se a gente olhar aqui, né, de fato, a gente não mandou o nome do produto. Então, como vocês puderam ver, é bem simples a gente adicionar a validação de JSON Schema dentro dos testes de API utilizando o Robot Framework e a JSON Library. Porém, a gente precisa, de fato, ter um bom entendimento de como que funciona a validação de JSON Schema para a gente não gerar falsos positivos ou testes não determinísticos, beleza? Agora vamos conversar aqui embaixo nos comentários, né? Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo se você já sabia dessas definições de JSON Schema, se esse conteúdo aqui te ajudou de alguma forma, é muito importante. Eu respondo todos os comentários que aparecem aqui no canal, e se você deixar o comentário, vai ser muito prazeroso te responder também. E não esquece, se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, curte, comenta, compartilha com a sua rede, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e, consequentemente, ajudar mais pessoas. E também, se você é novo, não esquece, se inscreve aqui embaixo no canal. Vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você continue aqui comigo, continue aprendendo ainda mais sobre Robot Framework. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!